Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Fernando César da Silva Detanhy nasceu em Ribeirão Pires, São Paulo, e teve uma infância conturbada por causa do alcoolismo do pai. Em meio a muitas intempéries e situações extremas, ele teve que sair de casa e sabe na pele o que significa dormir em varanda em construção, em barracos de madeira, entre baratas e ratos e até mesmo a céu aberto nas ruas de São Paulo. Mas um dia, no alto de um viaduto pronto a tirar a própria vida, ele resolveu desabafar com Deus. E a partir dali, começa uma história de transformação de 180 graus. Fernando, que prazer receber você aqui. Você é muito bem-vindo no programa. Agradeço a oportunidade e, mais uma vez, agradecer a Deus, acima de tudo, por nos dar esse prazer de podermos trocar essas experiências e poder repassar para as outras pessoas também. É isso. Que lembranças que você tem do casamento dos seus pais? Meus pais, pelo que eu sei, meu pai casou com a minha mãe um pouco porque me parece que a minha irmã já estava para nascer, né? E os irmãos da minha mãe parece que anteciparam o casamento, forçaram um pouquinho meu pai a casar com a minha mãe. E meu pai nunca foi de beber até o casamento, mas após o casamento ele começou a ingerir bebida alcoólica e com o decorrer do tempo ele veio ser realmente um alcoólatra, como se falava muito, um alcoólatra inveterado. Chegava a beber, ficar nos bares, deitado na calçada, no caminho que ele percorria até em casa, tinha rastros de dinheiro que ele enfiava dinheiro no bolso e caía pelo caminho, né? E quando nós chegávamos no portão de casa, que nós ouvíamos o barulho de que ele estava chegando, nós achávamos até uma cena engraçada, mas por outro lado triste, que nós corríamos até o portão para seguir os rastros dele, para pegar o resto do dinheiro que ele tinha deixado pelo caminho, para que nós pudéssemos pegar aquele dinheiro e poder juntar com algum dinheiro que minha mãe ganhasse, que ela trabalhava como empregada doméstica, para poder dar o nosso sustento de casa e também pagar uma escola particular que nós estudamos até o 4º ano, que era a melhor escola da cidade naquela época, né? E com relação ao relacionamento deles dentro de casa, como é que era? Praticamente eles tinham contato deles, era mais à noite, na intimidade. Porque fora isso, eles praticamente não tinham um contato. Meu pai trabalhava durante o dia e após a saída do trabalho ele ficava no bar se embriagando, chegava em casa por volta das 9h30, 10 horas, e muitas vezes alterado, muitas vezes ele tentou matar minha mãe, quebrava todos os móveis. Muitas vezes a polícia foi em casa buscá-lo para prender. Até uma vez eu lembro de uma cena que ele saiu chutado por policiais, arrastado pelos braços. Quer dizer, disso você tem lembranças? Você presenciou essas cenas? Sim. E como criança, né, no meio desse fogo cruzado ali, né, dentro de casa, como que você se posicionava? Eu, como o único filho homem, minhas 3 irmãs, né? Uma das cenas que eu me lembro muito bem, que meu pai com a faca tentou matar minha mãe, e minhas irmãs gritando, né? E minha mãe até, de uma certa forma, desafiando ele. E minhas irmãs gritando e falavam para ela, nós somos em 4, né? Meu pai tem 2 pernas e 2 braços, eu pulo nos braços dele entre a faca e cada uma segura, puxa ele pelo braço e cada uma prende um membro dele, né? Uma na perna, outra na outra perna, uma outra no braço, e eu seguro o braço dele com a faca e tento tirar a faca dele. E eu não sei nem de onde eu arranquei forças ali, mas acho que, mais uma vez, acho que era a força do Espírito Santo, né? Que eu consegui realmente deter ele no chão, tirar a faca e conseguimos levar ele para o banheiro e dar um banho nele, né? Para que ele fosse dormir. E no outro dia ele acordava, parece que nada tinha acontecido, né? Olha só, lembranças doídas, né, Fernando? Sim. É.
que aconteceu que te forçou a sair de casa? Foi esse percurso do meu pai com a embriaguez, mas eu me lembro muito bem também que num período de adolescência, minha mãe queria tentar levar ele para parar de beber numa associação, eu digo, associação que combatia o alcoolismo, né? E muitas vezes ele rejeitou, ele vinha de trem da fábrica onde ele trabalhava, minha mãe falava, nós vamos esperar ele na saída do trem, e falamos para ele entrar e dar percurso adiante até São Paulo para ir nessa associação que combate o alcoolismo. E nas duas primeiras tentativas, minha mãe discutiu com ele discutiu com a minha mãe na frente de várias pessoas e acabou não dando certo. Aí minha mãe combinou comigo que entraremos no trem, na plataforma do trem, na saída dele do trem, nós empurraremos ele para o trem, deu certo, levamos até esse local, ele assistiu a palestra e acabou seguindo esse caminho, deixando o alcoolismo. Mas aí, já quando ele parou de beber, ele começou a viver um pouco mais em casa. Mas aí tinha muitos atritos com a minha mãe, por diversas situações, porque minha mãe sempre foi muito exigente. Minha mãe sempre gostou de detalhe, de organização. Eu muitas vezes apanhei da minha mãe por esse sentido também. Se deixasse a toalha em algum canto que não era adequado, a pasta de dente não com a tampinha fechada, né? E eu apanhei muito da minha mãe por causa desse sentido. E ela implicava com meu pai também por causa disso. Quando ele começou a estar mais um pouco dentro de casa e querer ajudar, ela implicava com ele nesse sentido. E começaram a entrar em outros atritos também, né? E uma época, eu me lembro que eu tentava conciliar e cheguei até a falar com a gente, nós precisamos conversar aqui para orientar melhor a família. E minha mãe até comentou comigo, você está achando que você é o galo da família? É mesmo? Né? E eu fiquei chateado com aquilo. E na época eu comecei a trabalhar também logo depois, com 17 anos, e veio a questão da reservista, que era para servir o exército, e a empresa tinha um critério que não segurava ninguém, mas naquela época meus pais não sabiam disso, que legalmente eu não poderia ser dispensado, e eu fui dispensado, mas a minha família não tinha essa orientação legal, que porque se eu fosse servir o exército, a família iria recebendo o salário durante o período que eu ficasse servindo o exército. Então, nessa idade, normalmente eles não seguram os empregados, né? Eles dispensam, né? E meu pai achou que eu teria saído do trabalho por alguma coisa que eu tivesse aprontado, e fiquei um tempo sem trabalhar. E não consegui emprego por causa justamente da idade, e a idade chamada idade do exército. E minha mãe falou, você não quer saber trabalhar, então aqui não dá para você ficar mais aqui. Olha e eu tentando arrumar emprego, me lembro até de uma cena que eu fui procurar emprego pela manhã, não consegui, voltei na hora do almoço, e fui tentar pegar feijão na panela, e minha mãe veio com um cabo de vassoura e bateu meu braço, porque falou para mim que vagabundo aqui não trabalha, vagabundo aqui não come, né? E aquilo me doeu um pouco mais ainda. Então, meus amigos me aconselharam que, naquela época, eu estava também, por outro lado, eu descobri um dom da época que eu não tinha, que eu não sabia que tinha, mas os amigos que falavam para mim que eu jogava bem futebol, mas eu não me preocupava com isso, e eu achava que os amigos até estavam me caçoando, né? Por eu ser um dos mais magrinhos da turma, e eles falavam que eu jogava bem futebol, eu achava que eu teria que tentar sair de casa e me aventurar, tentar jogar futebol em algum clube. Foi quando naquela época o futebol era muito forte no Rio de Janeiro. E eu me aventurei, fiz uns bicos, juntei um dinheiro com uns amigos que me ajudaram, juntei um dinheiro, um outro amigo me deu uma chuteira e fui para o Rio de Janeiro tentar fazer testes em alguns clubes no Rio de Janeiro. Mas o tempo foi se passando, fiquei num clube 2 meses, que não era um clube de ponta, mas era um clube que me deu chance, e o dinheiro foi acabando, e o primeiro emprego que apareceu, que foi de faxineiro numa loja de decorações, eu fui arrumar, porque eu falei, acho que eu vou ficar por aqui, porque aqui pelo menos eu estou um pouco mais tranquilo. Mas nessa época também eu estava de uma amizade com uma garota que nós estava querendo encaminhar para namorar, mas a mim parecia que não queria bem isso, queria só uma companhia. E eu não sabia também que ela tinha alguma relação, um envolvimento com venda de drogas também. Ai, ai, ai. E essa senhora onde eu morava, que era uma pensão, ela alugava um quartinho para mim, e descobri isso aí, entrou em contato com a minha família, com meu pai, e contou a história para meu pai. Meu pai foi para o Rio de Janeiro e pediu para que eu voltasse para casa devido a esse acontecimento que estava tendo envolvimento com a menina, que não chegava a ser um namoro, mas era uma amizade, que eu pensava não, que seria um namoro, mas eu vi que a intenção da menina era mais envolvimento com a droga mesmo, ela ganhava dinheiro com venda de drogas, né? Agora, desse episódio que você está contando, ao ponto em que você chegou a dormir nas ruas, por quê? O que aconteceu? Foi porque aí meu pai, eu falei, pai, eu não quero voltar para São Paulo, lá eu tenho uma cobrança de minha mãe, e eu me sinto muito mal da forma que ela cobra algumas situações.
E eu prefiro ficar aqui. Então meu pai me impôs, ou você volta, ou você esquece que tem família. E quando falou na questão da família, isso me doeu muito. Apesar de todos os, Claro, é família. os outros problemas que se surgem, e é uma situação que eu dou muito valor, essa situação de ter o elo familiar, né? E aquilo me doeu, eu resolvi voltar para São Paulo. Mas quando eu voltei novamente, vi aquela situação de tentar procurar emprego novamente, e minha mãe falando, aqui, enquanto não arrumar emprego, aqui dentro não fica. E foi que a casa estava em construção, tinha uma varanda, que era de descoberta, e eu dormia num papelão. E ela falou, você vai dormir fora de casa, nessa varanda, depois que você arrumar emprego, você vem para dentro de casa. E o meu pai com dó me colocou para dormir no fusquinha dele, porque eu cheguei a pegar chuva ali, né? E meu pai com dó deixou para dormir no fusquinha dele, que ficava em frente de casa. Agora, que sentimentos que tomam conta do coração de um filho quando vê que a própria mãe está colocando ele para dormir para fora de casa, tendo que dormir dentro de um carro, sendo que você poderia muito bem ser acolhido dentro de casa? O que te passava dentro do coração? Na verdade, eu já tinha essa situação de honrar pai e mãe. Sempre tive isso comigo, né? Desde pequenininho. E eu falava, poxa, ela é minha mãe, né? Por mais que eu ficasse magoado, eu entendia que as imposições que ela fazia para mim, era de alguma forma ela estava querendo me mostrar um caminho de maior segurança para mim mesmo, de maior responsabilidade.